evento foi anunciado, a prefeita da cidade, a Sally Capp, se manifestou contrariamente à presença das famosas Ring Girls do UFC, né, dizendo que essa prática, essa presença de mulheres com poucas roupas nesse tipo de evento é um costume sexista e ultrapassado. E ela utilizou como exemplo a postura que adotou a Fórmula 1 no ano passado, coincidentemente até a partir de um GP que ocorreu também na Austrália, banindo as Grid Girls, né, dizendo que não eram mais ali mulheres que faziam ali, que representavam valores da marca, né, e também das normas sociais modernas. Então a prefeita de Melbourne também se manifestou com relação a isso e disse que o UFC deveria seguir este modelo. Porém, o presidente do UFC, o poderoso Dana White, Edgar Piccoli, já rechaçou completamente essa ideia, diz que as garotas do UFC são parte da marca como qualquer um, são embaixadoras do esporte e pedir a saída delas sem ter noção do que elas são, fazem ou significam é ridículo. Ele também falou que em nenhum esporte as mulheres são tão bem tratadas como no UFC e pede para quem tem este pensamento que busque se informar sobre o trabalho delas, Edgar. Não me cabe fazer juízo de valor da função que elas exercem ali, é um trabalho que elas estão fazendo, mas me parece uma questão muito simples de ser resolvida aí. Tem ring boys? Poderia ter ring boys também, não tem luta feminina. Ia adorar. O público não tem muita mulher que gosta de UFC. Eu conheço várias mulheres que gostam de UFC. Talvez a inclusão de ring boys aí pudesse dirimir essas questões. Edgar, você complicou a minha opinião. Eu tinha uma opinião específica, agora já não tenho mais. Deixa eu... Porque eu ia dizer, tipo, não, porque assim, não acho que elas estão tão expostas. Então, assim, se elas querem... Tá tudo certo, mas aí, porque só tem mulher, pronto, agora eu não sei, vou ter que pensar, daqui a pouco eu volto. Vamos fazer o seguinte, o Rodrigo Constantino tá aqui hoje pra comentar com a gente no programa, o Caio não tá no Morning Show hoje, mas a gente vai abusar aí dos dotes de comentaristas, né, da habilidade de comentarista do Rodrigo Constantino, que fala com a gente diretamente da Flórida. Primeiro, Constantino, bom dia pra você. Olha, tem aí mais uma história pautada por um dos seus principais inimigos públicos, que na verdade é o termo lá, o chamado politicamente correto. Nem sei se você é um fã do UFC, enfim, mas eu queria te ouvir a respeito. Bom dia, meu camarada. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos aí que acompanham o Morning Show. Me jogou já com a batata quente no colo. Não, olha, eu acho que tem uma solução mais simples ainda para essa questão de ring girls ou não. É deixar o público escolher, ou seja, se você não gosta, você não vai, ninguém é obrigado a ir. Eu acho que, de fato, há muita afetação, aí vão falar de objetificação de mulher. Você deu uma boa sugestão aí, bota os ring boys e ponto. Então, eu acho que, assim, liberdade, um pouco mais de liberdade, um pouco menos de mimimi nesse aspecto, né? O caso anterior que vocês estavam lidando, aí sim não é mimimi, pode envolver doença mental, pode envolver um monte de coisa mais complicada, família. Agora, nesse caso, é óbvio que é mimimi. Quer dizer, não enche o saco, deixa botar as mulheres bonitas lá e vai quem quer. Se você acha que isso é ofensivo para com as mulheres, você pode boicotar o evento não indo. É simples assim, né? Um pouco mais de liberdade e um pouco menos de censura nesse aspecto. E aí, Paulinha, você com a palavra, e aí? Que você, como mulher da bancada... Eu queria ser ring girl nessa hora pra estar no meu lugar de fala aqui, porque eu não sei muito como é a experiência dessas meninas. Então acho que o Dana White poderia garantir é não só a presença delas, mas de que elas são realmente incrivelmente tratadas como profissionais, estão ganhando super bem, estão felizes ali, né? Não estão sendo assediadas e não estão passando por nada que possa impedi-las de exercer essa profissão de exibir o corpo belo, que tem a ver com o feminismo, com o empoderamento do corpo. Tem muitas mulheres que trabalham esse conceito. Ainda é um conceito muito complicado para mim, Ed. Eu tenho bastante dificuldade de entender esse empoderamento do corpo. Eu sou uma pessoa mais pudica, digamos assim. Mas, enfim, tem a ver também com a liberdade de escolha da mulher, se ela é uma mulher linda, se ela está sendo bem tratada, tem as condições de trabalho ideais. Acho que é mais importante falar até sobre isso do que se é no UFC ou se é na Fórmula 1, entendeu? Porque
se não houvesse problema nisso, ninguém problematizaria, né? Alguma coisa já aconteceu aí. Vocês não acham? Talvez ela O esteja Vini mais citou a suscetível. Fórmula 1, né? Verdades secretas. Talvez Eu ela tô esteja falando mais de suscetível a ficção. assédio, né? Pode ser, eu não sei, não sou ring girl, mas acho que as condições é que são mais importantes. E a mulher que quer, vai, é bela, é maravilhosa, faz o que ela quiser com o corpo dela, ganha o dinheiro dela, isso eu acho super válido. Então, Nesse sentido que você está falando, Paulinha, hoje o UFC, ele é Indústria. extremamente grandioso, é um evento, é uma Indústria. indústria. Então, assim, as agências que contratam essas meninas para esse tipo de trabalho são agências extremamente profissionais, que dão essas garantias de boas condições. Só que a gente tem que lembrar que, por exemplo, o MMA, ele tem várias frações ali, né? Ele é desmembrado. Então, por exemplo, um evento de luta que ele não é tão grandioso como o UFC, por exemplo, que não tem tanto dinheiro como o UFC, ele também contrata meninas como essa? Também dá as mesmas garantias ou não? Ou elas têm essas condições de trabalho um pouco mais prejudicadas, são mais assediadas no trabalho delas? Como é que elas têm que lidar com essa questão do corpo? Eu acho que essa é a preocupação, né? A fiscalização em torno disso. Do UFC eu não tenho dúvida que são meninas extremamente bem tratadas, que ganham muito, que utilizam esse dinheiro para poder ter uma renda complementar, para poder estudar ainda mais, exercer outro tipo de profissão, se elas inteirar são ainda mais mesmo nesse meio da embaixadoras luta. do esporte. A São- gente já então, recebeu aqui, como chama a menina? Jane? A Jenny Andrade. Jane Andrade, ela veio falar aqui do esporte. Saudade Elas da são realmente, elas têm esse são. conhecimento para popularizar até o esporte que elas Agora, participam o ali. argumento da Fórmula 1 não tinha nada a ver com isso, né? Com condição de trabalho ou não. Era mais uma coisa de ser uma prática que eles não consideram mais uma prática moderna. Sim, deixa eu ver com Constantina, porque não é uma prática exclusiva também. Você falou da Fórmula 1, mas o próprio boxe já tinha. Eu me lembro do Telecat, eu sou um pouco mais velhinho. Ah, tinha mesmo. O Telecat, poxa, o Telecat utilizava também as ring girls lá pra dizer qual era o round da luta. Acabava um round, elas entravam com aquela placa lá, agora 8º round e tal. Não é uma novidade isso, Constantino. Eu acho que ganha essa proporção pela transformação e pelo tamanho que é o UFC hoje no mundo, né? Não, sem dúvida. Vamos lembrar também do futebol americano, aqui, Sim. que é uma febre. E As tem cheerleaders. As cheerleaders, né? Sim. Fazem um espetáculo à parte no intervalo. Né? Agora, eu acho que há uma coisa mais profunda aí que a gente está deixando de fora. Existe uma revolta dentro desse contexto do politicamente correto, ou da marcha das minorias oprimidas, né? Existe aí uma revolta contra tudo aquilo que é melhor sob aspectos considerados normas na sociedade. Nesse caso específico, beleza. Né? Existe sim uma revolta contra, por exemplo, Miss Universo. Né? Aquelas mulheres são vazias e ficam só desfilando porque o homem gosta de ver mulher bonita. Bom, guess what? O homem gosta de ver mulher bonita. Né? O Tom Jobim já dizia, o Vinícius de Moraes já dizia, né, que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental. Existe uma revolta contra tudo aquilo que é mais destacado hoje em dia, né? Então, você quer o direito de ir para a praia com um biquíni curto e ser gorda. Você tem esse direito, ninguém lhe usurpou esse direito. Agora, você não pode tirar o direito do outro, preferir a mulher que está em forma. Isso é a vida, gente. Isso chama-se liberdade de julgamento. Não, e isso ninguém pode tirar. Mas, Constantino, tá certíssimo quanto a isso, mas quando o outro é uma indústria inteira que tá dizendo que um é mais bonito mais bonita que a outra, essa indústria acaba padronizando corpos e oprimindo outras pessoas. Mas nesse caso, eu tô muito com a Paulinha. E também acho que tem uma questão que a gente está ignorando. Não é só uma questão de mimimi. É uma questão de transformação da sociedade. Eu acho que a gente, desde o Telecat, lá nos anos 70, a gente passou a ver uma objetificação muito pesada do corpo de mulheres, de fato, especialmente no Brasil. Todo mundo amava dançar El-Chan, todo mundo amava dançar na boquinha da garrafa, mas depois disso, com daquele monte de close ginecológico em programa de domingo, por exemplo, acho que a gente passou a entender que o corpo das mulheres estava sendo bem explorado, com inclusive a anuência de quem estava lá no palco. Com a anuência de quem estava ali no palco, por exemplo. Não tô culpando X ou Y, não. O que eu tô querendo dizer é que a gente, como sociedade, parou para pensar que isso acaba estimulando, sim,
alguns homens e uma parcela bem machista da sociedade a se apoderarem desses corpos das mulheres. A estimular, inclusive, violência sexual contra elas. Eu não acho que é o caso do UFC. Acho, inclusive, que elas estão bem compostas ali como ring girls, para os meus padrões. Não, sou aqui um boyzinho falando sobre isso. Não sei como elas são tratadas ou não. Mas acho também que por serem mulheres padronizadas, bonitonas, com roupas pequenas, elas estão mais suscetíveis a assédio. Então, nesse caso, eu tô com a Paulinha. Boas condições de trabalho têm que ser garantidas. Fifito, deixa eu só entrar aí para apontar uma possível incoerência. É interessante a sua premissa de que não é a demanda que atrai isso, e sim a indústria que empurra. Se isso é verdade, eu acho que é parcialmente verdade, óbvio que existe uma influência, é interessante ver também a acusação que muitos conservadores fazem da imprensa progressista que enfia a goela abaixo, sexualização precoce, pautas LGBT, é sempre a novela, isso tem entrevista, inclusive, de autores de novela falando, não é hora de botar o beijo gay. Ou seja, a sociedade não demanda, mas os produtores empurram uma certa pauta ideológica, progressista, goela abaixo do público. E isso também influencia comportamento. Ou seja, você está concordando com muitos conservadores. É um dia curioso esse. Na verdade, não. Quer dizer, ou sim, enfim. Pra mim, essas questões são... Agora eu já não sei se estou concordando ou discordando. Pensando junto. Não, brincadeira. Eu dei um nó em você mesmo, Não, Fefito. brincadeira. Vamos colocar os Ring Não, Boys. brincadeira. Piadas à parte. Na verdade, a gente está falando... Não, piadas à parte agora. Mas a gente está falando da mesma coisa, Constantino. Porque quando a gente coloca mulheres plus size nesse sentido, a gente tá falando a mesma coisa que a gente tá falando com o beijo gay. Pra mim é beijo entre dois homens, o beijo entre duas mulheres. É muito rápido, assim. Tipo, pra mim, a questão é, a gente tá avançando agendas progressistas. Então, se a gente tá indo contra esse padrão e contra a exploração dos corpos das mulheres, que bom que a gente tá abrindo espaço para que outras belezas sejam contempladas. E que bom que a gente tá abrindo espaço para que outros amores sejam contemplados. Nesse sentido, eu acho que eu tô mais progressista que conservador, mas se em nome do progresso eu tiver que estar mais conservador para concordar com você, também tudo bem. Olha. Porque pra mim não importa em que espectro eu tô. Pra mim o que importa é que as pessoas sejam livres e bem-sucedidas e realizadas. Olha, frente ao que a gente tá falando aqui, rapidamente, eu acho oportuno falar, teve uma celeuma causada, uma leve celeuma causada aí nas mídias sociais, porque compararam a questão lá das meninas expostas no SBT pelo Silvio Santos, a menina... Crianças. As crianças, isso, as crianças. De biquíni. De biquíni, expostas ali no Silvio Santos, com ele falando, olha, a mais magra vai ganhar. Era uma, quem tem a perna mais bonita, quem tem a perna mais bonita, quer dizer, bonito, teve esse contexto e teve também ali uma celeuma em torno da comparação que fizeram com as meninas que participaram, aquela criança do show da Isa, me corrija se eu estiver enganado Izinha, aqui. né? Izinha no Rock in Rio. A Luara, chama Luara. Então, peraí, mas então vamos acusar o Silvio Santos e vamos aplaudir a garota que participa no show? Quais são as diferentes formas de olhar essa mesma questão? São crianças que estão ali de alguma forma com os corpos expostos, ou pelos corpos expostos estão ali também, né? A Luara tava fazendo uma coreografia, né? No caso do Silvio Santos, era um concurso de beleza em que se elegia a criança com o rosto mais bonito, as pernas mais torneadas, o colo mais bonito. Então, nesse caso, quando você tá julgando as pessoas única e exclusivamente por beleza como critério, você acaba, ou sexualizando, porque depende dos olhos de quem vê, ou dois, reforçando padrões de beleza. No caso da Luara, ela tava mostrando o talento dela pra dança ali. Acho, inclusive, que você pode criticar, sei lá, o figurino. Isso, mas ela não tava sexualizada no sentido... Pela dança que ela tava fazendo, não. Ela tava bem de boa. Aliás, tava muito feliz. Acho que arrasou. Você tomou conhecimento dessa celeumazinha aí que eu me referi, Constantino? Sim, Edgar, e acho que foi bem inadequado o quadro ali do programa do Silvio Santos. E é curioso apontar também uma contradição, aí, uma incoerência do lado bolsonarista. Eles se dizem muito assim guardiões da alta cultura, dos valores da civilização ocidental e combatem isso que eu acabei de citar, né, da agenda progressista contra a família, as crianças, mas nessa hora muitos ficaram num constrangedor silêncio, porque o Silvio Santos e o SBT são aliados hoje do presidente Bolsonaro, né? Eu acho que foi muito inadequado aquele quadro e acho que devemos proteger ao máximo possível crianças, em vez de partir para uma sexualização precoce ou uma objetificação do corpo em tenra idade, né? Acho que isso não é adequado. Tá vendo? Quem diria com o Constantino também concorda comigo às vezes. É um nó na cabeça esse programa.